E aí, de outro lado, você tem o socialismo. Qual a ideia? Então, o socialismo ele surgiu antes de Marx, com alguns filósofos. Antes Foi junto com a Revolução Industrial ou não? É, mais ou menos nessa época, porque como eu falei, a Revolução Industrial ela não foi homogênea, ela não foi uma transição fácil e tal. Então existia, até de uma forma legítima, digamos assim, reivindicações no sentido de diminuição de horas trabalhadas. Essas causas eram legítimas, mas a forma como eles entenderam que deveria ser feito é que estava errada. Esses socialistas, que o Marx depois chamou de socialistas utópicos, e utópicos pelo sentido de que ele achava que eles não tinham definido um meio de ação para conseguir chegar naquilo que eles queriam. Eles entenderam que a forma de conseguir resolver essas disparidades, etc., seria por uma concentração de poder no Estado. Então, a coletivização das coisas, então você não tem mais a iniciativa privada, é tudo dentro da mão do Estado. Você coletiviza as fazendas, a iniciativa privada não existe mais, passa a ser tudo de controle do Estado. E depois veio Marx e Engels, eles fizeram o Manifesto do Partido Comunista, e lá definiram o que seria a doutrina comunista, que seria a evolução desse socialismo. E aí o Marx entrou com o Capital... Então, o comunismo é uma segunda etapa. É a segunda etapa. O socialismo ele é necessário para o comunismo. Tá. Então, o socialismo que o Marx chamou de científico era esse socialismo que ele acreditava ter descoberto as leis invariáveis da economia. Só que, como eu já falei, isso já foi provado diversas vezes pela própria realidade que não funciona, a própria questão da economia ser jogo de soma zero. Ele fala muito isso no Manifesto do Partido Comunista com esse entendimento, né? Que você só está trocando a riqueza de mãos. E isso não é verdade. Ele entendeu totalmente errado. Ele entendeu, por exemplo, que se você aumentasse tecnologia demais, as pessoas só viveriam na subsistência. E, na realidade, foi o oposto. Quanto mais tecnologia, melhor foi para o mundo, né? Então, o que o Schumpeter chamou de destruição criativa. Você destrói alguns empregos e cria outros. E, nesse processo, você vai diminuindo, por exemplo, o trabalho que é muito perigoso, insalubre. Você consegue substituir por uma máquina. Exato. Ou você consegue ampliar a quantidade... Trabalhos repetitivos vão sendo substituídos. Isso, aí o cara vai se desenvolver em outra coisa. Ninguém tá chorando porque não tem mais ascensorista, ou porque não tem mais blockbuster, porque não tem mais disquete, porque foram evoluindo e ninguém ficou sem emprego por causa disso. E ele acreditava que o operário não ia conseguir consumir também, né? Isso, ele acreditava que o capitalismo ele era uma coisa que iria concentrar o dinheiro na mãos de uns poucos e o resto ficaria 100% na pobreza. Só que isso aconteceu só nos países, principalmente nos países em que foi aplicado aquilo que ele desenvolveu. E aí ele entendia o socialismo como uma necessidade de haver uma retirada despótica do direito de propriedade privada. Tá. Então, o capitalismo, ele entende que é importante ter liberdade e propriedade privada. E nessa retirada da propriedade privada, iria-se para o Estado. Então, eles chamam você faria, como eles chamam, propriedade privada burguesa. E então não é tudo que você tiraria. Então, por exemplo, um celular seria seu, vamos supor, se tivesse. Uma roupa seria sua, mas uma fábrica, uma fazenda, uma coisa assim, aí isso estaria na mão do Estado. Todas as vezes que isso aconteceu na China, aconteceu na União Soviética, aconteceu em países da África, acontece em Cuba, aconteceu na Venezuela. Isso deu errado. Até na Argentina expropriaram algumas empresas, começaram a estatizar empresas e tal. Então, o socialismo seria isso, né? Essa ditadura do proletariado por meio dessa violação despótica. Isso está escrito com essas palavras no Manifesto do Partido Comunista. E o comunismo seria a extirpação do Estado burguês. Ele nunca falou exatamente como seria essa transição e o que seria, de fato, esse Estado burguês, porque é algo que fica um pouco dúbio. Então, tem pessoas que interpretam isso como um Estado parecido com o chinês, que é a extirpação do que eles entenderiam como Estado burguês. Então, eles abriram a economia de um lado, mas eles têm uma política muito forte de outro. Então, Dinesh de Souza, por exemplo, que tem um livro que chama Grandes Mentiras, ou A Grande Mentira, ele é um teórico que entende dessa forma, e outros, como eu, acreditam que isso nunca aconteceu, que você nunca conseguiu chegar nisso porque já dá errado no socialismo. Você já dá errado e ele nunca vai entregar de volta esse poder para alguém, uma vez que esse poder cresceu demais. Então, tem interpretações sobre o que seria isso. Vai para o Estado... E aí já dá merda nesse ponto. Já dá merda aí. Ele não vai entregar esse poder essa força absurda que ele tem. Né? E aí tem muita gente, muitos teóricos comunistas que falam, mas a gente nunca testou o comunismo. Então como você pode falar que deu errado? Essa é sempre a desculpa, Só que ele já deu errado na primeira fase. Então não tem como você testar, digamos, a segunda fase. Nunca o socialismo deu certo? Nunca. Em nenhum lugar.
Absolutamente em nenhum lugar. E é só pegar os exemplos do... Não tem nenhum país nórdico, nada que... País nórdico, isso é ótimo. Excelente pergunta. Sempre jogam essa... País nórdico. Quando você olha o ranking, o que é liberdade econômica? É você conseguir fazer negócios com qualquer lugar do mundo, é você ter uma complexidade tributária baixa, é você ter um bom estado de direito em que as leis valham para as pessoas, é você assegurar a propriedade privada, é você ter um governo de um tamanho pequeno. Então, os nórdicos, como eles têm uma taxa alta de imposto, as pessoas acham que isso significa socialismo. Socialismo não é taxa alta de imposto. Isso é uma das coisas que o socialismo preconiza dentro do que o Marx entendia lá nas regras que ele colocou no Manifesto do Partido Comunista. Um imposto progressivamente alto e tal. Mas tem a abolição do direito de propriedade, a abolição do direito de herança, tem a coletivização, então você tirar a iniciativa privada e trazer isso para dentro do Estado. Nada disso acontece nos nórdicos. A Dinamarca é o 8º país, se não me engano, mais livre do mundo nos rankings de liberdade econômica. Suécia, Noruega, Islândia, Finlândia, todos estão numa classificação muito acima da do Brasil. O Brasil é a posição 133, se não me engano, no ranking da Heritage Foundation. Tem alguns, mas esse é o mais conhecido. E os países nórdicos estão todos nas primeiras 25 ou 30 posições de liberdade econômica. Então, como esse país pode ser socialista? Então, Mas qual é o argumento? O argumento é que eles têm um imposto alto, então pronto. É isso. É só por causa disso? Só por causa disso. Então, é uma falta de entendimento sobre o que é socialismo, sobre o que é capitalismo de livre mercado, o que é capitalismo de Estado, que é o que a gente tem no Brasil, ou seja, iniciativa privada fortemente regulada, e o que cada uma dessas coisas significa nesse jogo de xadrez que é a economia. Na hora de você movimentar essa peça, o que acontece? Então, já aconteceu, por exemplo, a Nova Zelândia, um país também, se não me engano, o segundo mais livre economicamente do mundo. Só que eles têm hoje uma primeira-ministra progressista. Então, ela fez algumas políticas nesse sentido mais progressista. Mas o Estado neozelandês, por enquanto, ainda é um Estado basicamente liberal.